Vou chamar aqui com a gente o professor Juremir Machado. Eu chamo mais por professor por respeito, né? Porque o professor, o Juremir Machado, que é jornalista, é colega jornalista, mas tem uma história muito grande na literatura. E eu sempre falo, né, professor, com uma sensibilidade ímpar para as questões sociais. Aliás, antes de entrar no ar aqui, eu estava buscando o professor que foi talvez a primeira vítima aí da censura que vai imperar nessas eleições. E eu estava buscando, antes de chamar o professor aqui, teve um artigo de 2018, professor, que você escreveu, inclusive no Correio do Povo, que eu vou abrir aspas aqui, ó. O seu paraíso, falando do Bolsonaro, né? O seu paraíso é da paz dos cemitérios, das prisões para os dissidentes. Um imaginário é uma representação que se torna realidade. Uma realidade que se torna representação. Bolsonaro é um modo de ser no mundo baseado na truculência, na restrição de liberdade, na eliminação da complexidade, no encurtamento dos processos de tomada de decisões. Bolsonaro usa a democracia para asfixiá-la. Isso foi em setembro de 2018, né, professor? E, pelo jeito, vem se cumprindo tudo que você escreveu nesse artigo, né? Bom dia, obrigado por estar com a gente, viu? Bom dia, Plínio, muito obrigado pelo convite. E é interessante tu resgatares este texto, porque ele mostra como as coisas se transformaram no próprio Correio do Povo. O Correio do Povo, jornal aqui de Porto Alegre, pertence à Rede Record, a Igreja Universal do Reino de Deus. Eles chegaram aqui em 2007, eles compraram a empresa aqui em 2007. E de lá para cá, até 2019, funcionou bem. Se fazia jornalismo, não havia mistura de política partidária com jornalismo, era tranquilo. Mas, a partir de 2019, e especialmente de 2020, eles se bolsonarizaram de uma maneira tal que aí ficou impossível. E aí a censura pegou, e eu fui uma das vítimas dessa censura em duas etapas. Primeiro, eu fui demitido da Rádio Guaíba, que pertence ao grupo, fui demitido em 2020, e um ano depois, um ano e pouquinho depois, eu fui demitido do jornal Correio do Povo. As empresas são contraditórias, elas têm ritmos diferentes. A Rádio Guaíba se bolsonarizou primeiro. O Correio foi levado a fazer isso um pouco mais tarde. Opa, deixa eu abrir aqui. Tá certo. O professor, em relação, eu queria, o que eles alegaram? Porque assim, eu estava até comentando, eu transitei muito pelos meios da mídia liberal aí, inclusive fui demitido 3 vezes, uma delas por mando do economista-chefe da FEBRABAN, isso na CBN, que era irmão do Carlos Alberto Sardenberg, da Globo. Uhum. E assim, o que eles alegaram? Né? Porque a gente sabe como é que funciona dentro da estrutura de redação, né? Que tem toda essa questão de que o que é contra os amigos deles pode escrever à vontade, o que, ou melhor, né, que é contra os amigos não pode escrever de jeito nenhum, tem que equilibrar, né? Tem essa questão do vamos equilibrar o contexto aí, o jornal, né? Agora, quando é para escrever contra os inimigos dos jornais, aí é à vontade. O que eles alegaram para o senhor aí para acabar com esse contrato? Né? Inclusive tinha patrocínio, né, Juremir? Olha, então assim, para explicar para os teus ouvintes, telespectadores, eu fiquei no Correio do Povo 21 anos, eu entrei em setembro de 2000, era outro grupo, que era outro empresário, o detentor do jornal e da rádio. Depois chegou a Record e eu continuei, até aumentei espaço. Por 10 anos eu apresentei na Rádio Guaíba o Esfera Pública, que era um programa pluralista, de política, recebia todo mundo, esquerda, direita, todo mundo ia lá, todo mundo. E era um principal programa de política da rádio, tinha muito prestígio, dava lucro, tinha bons patrocinadores, muitos, de
empresas privadas a sindicatos, todo mundo patrocinava, e tinha uma excelente reputação. Era totalmente livre, o jornalismo. Tanto que a gente foi a São Miguel das Missões, quando da caravana do Lula, e entrevistamos o Lula com exclusividade, acho que 2 dias antes da prisão dele. Na época podia. Aí daqui a pouco virou e o espaço foi se estreitando. Então, em 2020, depois de ter tido Covid, quando eu estava voltando para o programa, eu marquei uma entrevista com o ex-presidente Lula. E 10 minutos antes de entrar no ar, com o presidente já plugado, uma rádio importantíssima aqui do Rio Grande do Sul, com o presidente de São Paulo, sentado diante do computador, plugado para entrar no ar, veio a ordem de derrubar a entrevista. E tivemos de derrubar. Derrubamos a entrevista. O ex-presidente, depois da prisão, era, acho que a primeira entrevista do presidente para o Rio Grande do Sul depois da prisão. Era uma semana de muitos fatos importantes. A expectativa era de repercussão nacional. E daí foi uma escalada de fatos, de coisas censuradas, convidado que não pode. Por exemplo, o Lênio Streck, que era um convidado frequente, não pode. Esquece o Lênio Streck. Tinha a questão do reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi o mais votado, não foi o escolhido pelo presidente. E aí, em determinado momento, não era mais para defender o mais votado. E também não era mais nem para ouvir. Então, foi nessa escalada. Aí, o chefe de jornalismo, que era o Nando Gross, um jornalista maravilhoso daqui, ele lutou contra isso, foi demitido. Aí, o próximo era eu. E fui demitido. E fiquei no jornal, porque o jornal era outro pessoal, embora o chefão fosse o mesmo, mas havia mais espaço no jornal. Fiquei no jornal. Mas aí, eu tenho 35 anos de jornalismo, acerto e erro, e tenho a minha teoria da trincheira, a de que é preciso ficar dentro em tempos sombrios para tentar dizer o mínimo, sabendo que não vai dizer tudo. Claro, o importante, a meu ver, eticamente, é o seguinte: tu sabes que não vai dizer tudo. Agora, tu não podes aceitar de dizer o que tu não pensas. Tu não vai dizer tudo o que tu pensas, mas tu nunca vais aceitar dizer o que tu não pensas. Tudo bem, fiquei. Mas o espaço de liberdade foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Tinha dias já que, para não me incomodar, se eu dizia, amanhã é sábado, quero passar o fim de semana tranquilo. Aí eu fazia como na época da ditadura, publicava poesia. Entende? Porque o espaço se tornou absolutamente rarefeito. Todo dia tinha problema, todo dia censura, isso pode, isso não pode, e daqui a pouco não podia nada. E no lugar, por exemplo, a rádio, eles colocaram caras exatamente como tu disseste, para defender o Bolsonaro, para defender. Agora eles estão numa cruzada, eles acham que podem ajudar a reeleger o Bolsonaro. Então, para te responder objetivamente, o que eles me disseram? Vamos encerrar o nosso contrato, porque termina um ciclo, tudo termina um dia. Tá certo. Professor, o Marcelo Lacerda está falando aqui, inclusive, né, que sou de Porto Alegre, professor Juremir Machado da Silva, um dos intelectuais mais inteligentes do país, perda irreparável. Daí falou dessa questão do chefe dele, né, o Nando Gross, também foi demitido da Guaíba e da Record, e depois ele fala que teve um outro caso aí do Rogério Mendelski, né, o programa Rogério Mendelski, e entrevistar o Bolsonaro, e a condição para acontecer a entrevista era não a participação do senhor, né, que você não podia. A gente vê um quadro hoje muito parecido, de uma forma disfarçada, né, professor, lógico, não tão explícito, quanto aconteceu na ditadura militar, né, onde os meios... Eu falo que o pior meio de censura não é aquele que vem imposto, né? É aquele que já nasce ali, a autocensura desses meios. E a gente tem visto muito isso. Como o senhor vê hoje essa eleição de 2022? Por exemplo, né, o ex-presidente Lula
há muito tempo não é chamado para dar uma entrevista na Globo. É o principal pré-candidato aí, lidera as pesquisas e a gente não vê nada. Como é que você acha que vai se posicionar? Porque tem uma questão que a mídia liberal também quer um candidato de terceira via. Eles acho que se arrependeram, entre aspas, aí, de ter colocado um governo protofascista para tentar passar as pautas neoliberais, né? Como é que você vê esse comportamento? O senhor que analisa muito bem também, que está na academia aí, como é que vai ser esse comportamento da mídia, né? Que apostar no Moro também é apostar num cavalo aí fadado a não ganhar, né, professor? Tu tens razão, é muito esquisito não ver um dos mais importantes, ou talvez o mais importante player, como o pessoal aí gosta de dizer, da política nacional, não poder falar na principal rede de comunicação do país. É absolutamente inaceitável. Eu que nunca fui um militante, porque às vezes me cobram, mas o senhor já criticou o PT, já criticou o Lula. Eu sou um jornalista, um professor, eu não sou um militante. Não tenho nada contra os militantes, admiro muito os que militam. Eu só não posso me dizer que eu sou o que eu não sou, entendeu? Então, eu sempre prezei muito o pluralismo, a ideia de ouvir todo mundo. Claro, não vai passar todo o tempo ouvindo um cara que diz que a Terra é plana. Bom, aí não faz nenhum sentido, mas dentro da razoabilidade e da democracia, sempre ouvimos todo mundo, direita e esquerda, o tempo inteiro. E a entrevista com o Lula, por exemplo, era um fato jornalístico. A gente queria ouvir o Lula porque era um fato jornalístico ouvir o Lula. E um mês depois de ter essa entrevista aí derrubada, eu tentei de novo. Eu tentei dizer, olha, vamos fazer aquela entrevista, até porque aquilo tinha ficado mal resolvido. E aí eu ouvi o seguinte, Lula aqui não fala mais. Então eu imagino que na Globo também tenha isso, Lula aqui não fala mais. Acho que a Globo está fazendo um trabalho correto em relação ao Bolsonaro, e na defesa da ciência, e da vacina, e no combate ao obscurantismo. Mas deveria ter a grandeza jornalística de ouvir o Lula, porque tudo indica que o Lula vai ganhar a eleição. E aí? O que a Globo vai fazer? Vai se opor, por princípio, ao presidente? E diga-se de passagem, todo mundo sabe isso. Os governos do Lula não tiveram nada de fascista, os governos do Lula não atentaram contra a liberdade de expressão. Sempre se pode pescar aqui ou ali, mas disse isso, queria fazer a regulação de mídia, mas a verdade é que foram anos de liberdade de expressão plena. Então, como enfrentar os fatos? Você estava dizendo antes de começar a conversar comigo, contra os fatos a gente não briga, contra os números a gente não briga. É uma coisa clássica do jornalismo. Se 90% das pessoas que estão na UTI não tomaram vacina, o que a gente deve dizer? Que vacina é ruim? Ou que vacina é bom? Então, são coisas assim. A política, mesmo a política liberal. Eu sou um leitor de um liberal do século XIX, John Stuart Mill. O Mill foi um grande defensor da liberdade de expressão, do contraditório, do ponto e contraponto. Bota para discutir. Um liberal que se preze não pode ser a favor da censura. Mas os liberais brasileiros, eles apoiam ditadura, os liberais latino-americanos apoiam ditadura de direita, eles apoiam censura. Eu nunca imaginei que eu, aqui, no meu trabalho modesto, ia ser, em 2021, 2022, vítima da censura. Sabe o que é? Passar mais de um ano sob pressão, todo dia, e a gente acaba na autocensura. Aí as pessoas me perguntam, mas por que o senhor não saiu? É verdade, porque eu acreditava que, estando lá dentro, eu poderia ainda dar alguma contribuição ao debate, que o espaço se ampliaria de novo, tantos anos havia sido bom, e que poderia voltar a ser bom. As pessoas, por dinheiro. Não, nem foi por dinheiro, eu sou um professor universitário, eu consigo viver sem o que eu ganhava lá. Foi mais
Algum poderá dizer por erro de avaliação, é possível, ou por achar realmente que podia ainda contribuir. O professor, você tocou num assunto que é muito intrigante, né? O que você nunca imaginou que em 2021 seria vítima de uma censura, né? Foi claramente uma censura. Como é que você vê esse cenário? Porque, assim, hoje, eu estava até vendo acho que uma entrevista, uma live agora há pouco do Bolsonaro, e se joga muito com essa questão das liberdades individuais, né? Esse é o discurso da ultradireita, de as liberdades, porque eu quero ter a minha liberdade. Só que não se coloca em discussão entre essas pessoas a importância do coletivo. Né? Acho que a vacina é a grande mostra disso, né? Desse egoísmo, desse egocentrismo que essas pessoas têm em relação a você, eu quero a minha liberdade, então eu não posso tomar vacina. Pô, a vacina não é para você, meu amigo. Se eu não vacinar criança, tem adulto, tem pessoas com comorbidade na sua casa que podem adoecer, né? Ou na sociedade. Então, a gente parte muito disso. Só que a gente vê que, assim, até mesmo o jeito de se tratar hoje essa censura é uma maneira velada, né? A gente passou também, a gente teve um caso ontem que aconteceu aí nas redes sociais, a gente vê que, eu sempre falo que o filtro, que os grandes grupos de comunicação sempre foram os filtros da informação, né? Passava o que queria. Hoje a gente tem um filtro acima, que são as redes sociais. Então, assim, a gente vê, por exemplo, esses discursos negacionistas em relação à vacina, daí as pessoas falam assim, mas eu sofri censura, como é o caso que aconteceu ontem do Luciano Hang ou com o Silas Malafaia. Até onde a gente pode classificar alguma coisa como censura? E como é que funciona essa censura hoje em dia? Porque não existe um SNI, não existe um órgão de censura, mas é uma questão que a gente vê que existe e eu acredito que o que falta muito é a falta de senso, né, das pessoas, de bom senso das pessoas no que estão divulgando. Então, eu queria, assim, como professor, acho que isso aí dá uma conversa de horas, né, professor? Mas como é que você vê essa questão da censura? Porque do outro lado de lá eles também falam, somos censurados. Mas, assim, o próprio Twitter, Instagram, essas coisas são empresas privadas que é justamente o que eles defendem. Antes de passar a bola para você aqui, vou agradecer o Cláudio Alves aqui, a Globals não pode ouvir Lula, pois seus ataques contra ele foram longe demais, ultrapassaram a linha do não retorno, não há volta atrás, e também o Daniel Miyagi, aqui lá do Japão, lembrando que o Bial chamou o Lula para o programa dele, mas ele não quis. Depois de ter falado aquele negócio de ter que usar o detector de mentiras, né? O Leonardo Reis falando também do seu livro aqui, Raízes do Conservadorismo Brasileiro, é uma grande referência para compreender nosso país, genial. Tá contigo a bola aí, professor. Bom, é um tema realmente importantíssimo, esse da censura, e o tema que vem agora associado ao tema das fake news. Eu acho que há uma diferença categórica. Eu não posso postar constantemente nas redes sociais mentiras que produzam um efeito nefasto sobre a população. Eu falei do John Stuart Mill. O John Stuart Mill ele teorizou muito sobre o princípio do dano a terceiro. O Estado, a sociedade, tem direito de restringir a minha liberdade toda vez que eu posso produzir dano a terceiro. Então, é uma coisa clássica. Por que pode proibir de fumar num determinado lugar? Eu digo, eu estou fumando, estou produzindo mal a mim, mas não, eu estou também atingindo os que estão na sala. Então, o meu ato produz dano a terceiro. Então, é lícito, legítimo que a sociedade diga não pode. O exemplo mais simples que tem, o cinto de segurança. O cara que diz, eu não quero me vacinar porque é minha liberdade, por que ele usa o cinto de segurança? Ele poderia dizer assim, se eu não usar o cinto e sofrer um acidente, eu é que vou me espatifar. Mas não é assim. Existe uma coisa chamada princípio do dano ampliado, que é assim, tudo bem,
ele se espatifa contra o para-brisa do carro dele e vai parar no hospital. E a sociedade, se ele não tiver grandes meios, a sociedade arca com os custos do acidente dele, vai cuidar dele. Então, a sociedade diz, não, nós vamos tentar minimizar isso. Então, tomar vacina, se eu estou contaminado, eu posso transmitir a outros. Então, é preciso que eu me proteja para que os outros também sejam protegidos. A sociedade, em nome do interesse comum, pode, a todo momento, argumentando e através dos seus representantes, estabelecer restrições à liberdade. Quantas restrições nós temos à nossa liberdade? Em qualquer edifício, no meu é assim. Eu não posso passar a noite inteira ouvindo música alta, porque há o interesse dos vizinhos, dos outros. Então, a liberdade individual ela não é irrestrita, ela é limitada pelo interesse coletivo e por tudo aquilo que produz dano a terceiro. Então, não tem como ficar espalhando fake news. Como é que vai ser permitido espalhar o tempo inteiro que a vacina é um infanticídio, que a vacina é um meio de matar crianças? Isso traz danos à sociedade inteira, que pode acreditar, ou parte dela, e não se proteger. Então, me parece assim que é bom senso. A sociedade, o Estado é a sociedade instituída. O Estado não é uma invenção arbitrária. Ele se renova a cada vez através das eleições em democracias. Estão lá os nossos representantes que estabelecem as regras e, conforme a necessidade, restringem liberdades individuais em nome do interesse coletivo. Então, eu não vejo censura. Eu, por exemplo, aceitaria que o jornal onde eu trabalhava dissesse: não, aqui tu não podes publicar texto dizendo que a vacina mata e que é melhor não tomar porque a vacina é um perigo para a sociedade. Eu acho que o jornal teria direito de dizer: olha, isso é mentira, a ciência não corrobora isso, nós vamos estar prestando um mau serviço à sociedade. Então, não estou dizendo que um veículo não pode jamais dizer isso aqui não é adequado. Não, o que não pode é dizer assim, só falamos dos nossos, vetamos os outros e só fazemos programas com representantes da direita, a esquerda aqui nunca mais fala. Não pode. Então, democracia é esse encontro de ideias diferentes, de diversidade e tudo mais. Eu fiz jornalismo, tenho feito jornalismo a vida inteira, dentro desse princípio de que é preciso ouvir todo mundo, que é preciso questionar, criticar, mas também que se pode ser respeitoso numa entrevista. Nunca fiz entrevistas assim, eu não me lembro, sabe, para condenar sumariamente quem estava sendo entrevistado. Então, acredito muito na importância da comunicação, da mídia, para o esclarecimento. Uma mídia iluminista. Nós precisamos ajudar a população a se esclarecer, a tomar as medidas adequadas, a se proteger. Senão, aí a gente está fazendo uma política do mal. Acho que está com um probleminha aí a transmissão, professor. Mas antes eu vou responder o pessoal aqui que está perguntando também da questão do Rovai e da Adri, que não estão por aqui. Eles tiveram imprevisto, daí eu vim para cá hoje também no 11h30, mas amanhã está tudo de volta aí. A Adri e o Rovai estarão por aqui. O professor, você tocou numa questão que eu acho que assim, hoje o jornalismo tem uma importância, talvez como nunca teve o jornalismo de bom senso, o jornalismo verdadeiro mesmo, né? Como nunca teve, porque bem mais do que a questão da imparcialidade, a gente precisa colocar o contexto, né? A interpretação dos fatos. Existem fatos e a gente tem que colocar dentro de um contexto. Os fatos não são isolados, né? E o que a gente vê muito, principalmente dentro dessa ultradireita que se criou no mundo, inclusive, assim, eu achei bárbaro, o senhor já deve ter visto também o Não Olhe para Cima, né?
aquele filme que saiu na Netflix, como é que se constrói dentro dessa outra direita. Eu sempre falei que a internet veio para democratizar, muitas vezes, o debate público. Mas, com isso, também nasceu essa questão da criação de narrativas. E narrativas que a gente vê que são totalmente fantasiosas. Né? Fantasiosas. As pessoas criam... a gente passou um vídeo agora há pouco, inclusive, aí do que aconteceu no supermercado aí no Rio Grande do Sul, um rapaz, um bolsonarista todo paramentado de boina, de roupa do exército e bermudão no supermercado, batendo boca, falando, não, eu sou Illuminati, eu sou Illuminati. Então, essas teorias de conspiração subiram muito, né? Ganharam uma força muito grande. Daí você pega alguns gurus que surgiram, como o Olavo de Carvalho, que coloca, assim, é uma leitura de um mundo muitas vezes quase que psicótico, né? Porque se cria uma verdade ali entre aquele grupo, e a gente vê muito isso, por exemplo, dentro do bolsonarismo, em relação à vacina, lá no começo, em relação à China mesmo, né? Em relação ao comunismo, que quase... teve um rapaz aqui nos comentários que esse tempo atrás deu uma definição muito boa para o comunismo, viu, professor? Falou que é o homem do saco dos adultos. Que ali você fala qualquer coisa, né? O comunismo... Então, como é que... E o jornalismo tem uma importância muito grande em, hoje, não só informar, mas trazer a verdade sobre essas narrativas que estão surgindo, né? Como é que você vê isso no cenário político que a gente vive hoje? Porque esse filme, Não Olhe para Cima, é um retrato da sociedade atual que a gente está vivendo, né? E mais do que isso, agora eu vou fazer uma pergunta bem difícil, hein, professor? Como é que a gente tira essas pessoas que estão vivendo praticamente num universo paralelo, traz essas pessoas à consciência, né? Qual a importância do jornalismo em cima disso? A pergunta é muito boa. Eu vi o filme e acho que é um filme extraordinário para o momento. E me sinto um pouco assim personagem do filme, porque de repente a ordem era essa, não olhar para cima e começar a acreditar em coisas que não existiam, ou então omitir a verdade. Eu tive um momento nessa coisa de censura, eu tive muitos episódios de censura. Eu tinha um podcast no site do jornal Correio do Povo. Aí o Bolsonaro falou aquelas asneiras sobre o feijão e o fuzil, lembra? Que era idiota quem achava que era mais importante comprar feijão do que fuzil. E eu gravei um comentário para o meu podcast do jornal, ironizando aquilo. O chefão mandou imediatamente extinguir o podcast. Era um podcast que eu tinha há anos, 3, 4 anos. Desapareceu, acabou. Então, não era para criticar, para falar mal do Bolsonaro, não podia. Antes podia. Um dos teus ouvintes lembrou aí o episódio, em 2018, durante a campanha eleitoral, o Bolsonaro deu uma entrevista para a Rádio Guaíba no programa do Rogério Mendelski, que eu participava desse programa. Rogério Mendelski é um apresentador muito conhecido aqui, conservador. Eu fiz contraponto no programa dele durante 10 anos, do meu espírito, não tem nenhum problema de conviver com outras ideias. Mas, nesse dia, o Bolsonaro impôs que só o apresentador falava. Eu tinha tido uma entrevista antes com o Bolsonaro, que as pessoas encontram no YouTube, de mais de 1 hora, em que foi uma entrevista muito tensa, nós nos confrontamos e tal, ele não queria mais falar comigo. Então, ele me vetou na entrevista. E, quando terminou ali a entrevista, eu me levantei no programa e disse, se eu não posso fazer perguntas, eu saio do programa. E saí. Alguns confundiram que eu tinha saído da rádio. Não, eu não saí da rádio. Eu não saí do programa. E, na época, isso foi entendido. Tá? Não quer participar mais do programa, se sentiu censurado, não participa mais. Mas depois isso tudo mudou. Esse espaço de liberdade desapareceu. Porque, eu digo assim, a extrema-direita, para usar esse tipo de expressão, simplesmente porque ela é usada, sem qualquer tipo de conotação, a extrema-direita saiu do armário. Extrema-direita, o cara estava lá com seus credos conservadores, ele se continha um pouco.
E aí, de repente, se sentiu autorizado, não, agora somos nós, agora vamos pro pau, agora não queremos saber mais de comunistas aqui. Ainda hoje um cara me disse, tu aí, falando de censura, tu és um defensor das ditaduras comunistas. Puxa, eu? Entende? Logo eu, entende? Nunca fui, entende? E nem estou entrando aqui no mérito do comunismo, eu só estou dizendo uma coisa que é factual. Eu nunca fui. Ao contrário, já fui acusado de ser um direitista terrível. Já fui acusado de tudo, entende? De tudo, porque quem faz jornalismo no dia a dia acaba fazendo uma crítica aqui, outra crítica ali, em determinado momento comete um erro de avaliação, e as coisas ficam. E aí, portanto, tu pode ser acusado de tudo. Absolutamente, num dia tu és o comunista, no outro dia tu és o anticomunista. Eu, como colunista diário de jornal, eu escrevi diariamente para o Correio do Povo durante 14 anos, todo dia, nunca faltou uma coluna. E, às vezes, por um mesmo texto, eu era chamado de neoliberal e de comunista. Por um mesmo texto. Claro, e também era chamado de isento quando a pessoa concordava comigo. Eu me sinto um jornalista que acerta que erra, mas um jornalista que acredita em duas palavras: independência e pluralismo. É claro que nem sempre eu fui independente e que eu tentei abrir espaço onde estava se fechando, e que, nesse sentido, eu posso ser acusado de ter sido contraditório. Mas o que eu queria era, nesse espaço rarefeito, brigar. Às vezes eu me sentia até lutar, às vezes eu me sentia até meio como aqueles caras grandes da época da ditadura, sabe? Às vezes eu me sentia assim, um pouco de narcisismo. Às vezes eu me sentia meio Chico Buarque, assim, meio todas vezes aí tendo que fazer metáforas para passar alguma coisa. Claro, sei o talento dele, mas tentando driblar, contornar. E depois de algum tempo, a gente vai adoecendo. É uma pressão tão grande que eu te confesso o seguinte: quando me demitiram, dói ser demitido. É evidente que dói ser demitido. Tu está ali há 21 anos, tu tens amigos, as pessoas gostam. O meu trabalho no jornal dava lucro. Digamos assim, eu levava 300 mil, ganhava 96. Entende? O jornal tinha lucro, eu era o mais lido do jornal. Não dói. Mas depois deu um alívio. Teve um dia que eu falei para minha mulher: pô, Cláudio, são 11 horas da manhã, ninguém me censurou ainda. Aí ela falou: vai Águas Santas. Puxa, lá vem a censura. Entende? Porque eu já estava acostumado inclusive, a me autocensurar. Mas sempre dentro dessa lógica. Eu achava assim, de vez em quando eu passava um bom contrabando. Por exemplo, meu penúltimo texto foi sobre o filme Não Olhe Para Cima. Entende? Eu fiz um texto mais intelectualizado e tal, e aí passou. Mas muitas vezes não passava. A gente vê que agora a gente tem que buscar, e eu vejo muito isso, eu tenho muitos amigos ainda na mídia liberal, que assim que buscam alguns subterfúgios, né, professor, para construir isso aí. Só para a gente ir finalizando, daqui a pouquinho o Humberto Costa vai estar com a gente, eu queria falar um pouquinho, saber do senhor que está aí no Rio Grande do Sul, né, é um eleitorado que a gente viu que é muito bolsonarista, né? A gente vê muitas coisas vindo do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, principalmente Paraná. E como é que está a questão da disputa ao governo do Estado aí, né? Queria que o senhor comentasse um pouquinho. O PT confirmou aí o Edgar Preto, né, como pré-candidato ao governo. Como é que está essa situação? Até essa questão do próprio Eduardo Leite hoje ser governador. E como é que você vê a corrida eleitoral aí no Rio Grande do Sul para esse ano, hein, professor? É uma corrida bem difícil. O Edgar Preto é um ótimo candidato. Tem também o Beto Albuquerque, do PSB. É um bom candidato, eu diria um ótimo candidato também. Eu creio que o mais prudente seria que eles se unissem. O que depende, a meu ver, depende, obviamente, da ida do Alckmin para o PSB e dessa composição nacional. Se Lula e Alckmin concorrerem juntos com o Alckmin no PSB,
Acho que vai viabilizar aqui uma chapa Edgar Preto e Beto Albuquerque, ou Beto Albuquerque e Edgar Preto, e aí vai ficar muito competitivo. Porque aqui, eu acho que Porto Alegre menos conservadora do que o interior do estado. Então, eu creio que em Porto Alegre, o Lula pode ganhar, e a chapa que concorrer aqui de esquerda também. Mas a questão é o interior do estado. O interior do estado é bastante conservador. E aí, candidaturas como a do senador Luiz Carlos Reins cresce, é uma candidatura que é forte, e tem também o Lorenzoni. Então, é uma disputa que vai ser duríssima. Eu diria assim, tomara que se consiga chegar a essa composição para que o Edgar e o Beto estejam juntos. Porque, no momento, do meu modesto ponto de vista, o que interessa mesmo é unir forças para tirar o Bolsonaro. E para vencer o bolsonarismo em todos os lugares. Neste momento, é preciso vencer o bolsonarismo no Rio Grande do Sul. E aí tem que juntar forças. É um momento, digamos assim, de modéstia. É preciso realmente, não, eu queria ser o governador, mas talvez seja o momento de dizer assim, vamos compor para afastar o bolsonarismo. Ô, professor, agora como jornalista, eu vou dar a oportunidade de o senhor fazer essa pergunta direto para o Humberto Costa, que nós vamos colocar aqui na live, né? Vou dar bom dia, boa tarde já, né, para o senador Humberto Costa, que está com um sorriso largo ali, que agora começou a disputa no Estado. Mas antes de fazer qualquer pergunta, viu, Humberto? Primeiro quero agradecer você estar aqui com a gente. O Rovai e a Adri tiveram imprevisto, então eu assumi aqui também. E eu vou abrir já para o professor Juremir fazer a primeira pergunta para você, professor. Aqui não tem censura, viu, professor? Pode perguntar o que quiser. Que beleza. Muitas vezes entrevistamos o senador Humberto Costa no Estado Público. É um prazer em encontrá-lo aqui. A minha pergunta vai aí na sequência do que eu estava dizendo. Quais são as chances dessa aliança entre Lula e Alckmin se concretizar, com Alckmin no PSB, e disso se, como diria o Olívio Dutra aqui no Rio Grande do Sul, se espraiar para estados como o Rio Grande do Sul, possibilitando, por exemplo, uma aliança aqui entre Edgar Preto e Beto Albuquerque, do PSB. Bem, primeiro, bom dia, Juremir. Uma alegria poder falar com você, falar com o Plínio também, a todo o pessoal da revista Fórum. Bem, eu desejo e trabalho por essa possibilidade, né? E eu acredito que ela é muito concreta. E acho que você foi muito feliz na sua colocação. Nós temos que colocar qualquer coisa em segundo lugar quando se trata da possibilidade de nós tirarmos Bolsonaro, elegermos o ex-presidente Lula e darmos um salto qualitativo, né, na história do Brasil para que a gente possa sair dessa situação que nós estamos vivendo hoje, que é absolutamente trágica. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de conversar com o presidente Lula, porque há muita onda sendo feita por aí afora, né? Infelizmente, tem gente do PSB e tem gente do PT que fica fazendo plantação de coisas que não correspondem à realidade, de que o presidente está irritado com o PSB e por isso vai em tal estado forçar a barra com uma candidatura. E o presidente me disse com todas as letras que nada disso corresponde à realidade. Aliás, não é nem só gente do PT e do PSB, os nossos adversários também não querem que essa aliança dê certo, né? A mídia não quer que a aliança dê certo e também quer matéria, quer confusão. Mas, por exemplo, aqui em Pernambuco, nós estamos trabalhando para construir a unidade PT-PSB, PT-Frente Popular. Apenas nós apresentamos o nosso nome para que a frente analise, mas não é nada impositivo, nem é uma tentativa de dividir, não, pelo contrário, nós achamos que essa proposta do PT pode ajudar a construir a unidade política aqui no Estado. O caso de São Paulo também, nós vamos trabalhar até o final para um entendimento. E se a candidatura a vice for
a do Alckmin via PSB, é uma saída muito positiva, e eu concordo com você que ajuda, inclusive, naqueles estados mais difíceis, mais conservadores, né, em que o PSB e o PT estando juntos, nós temos chance de ter um resultado eleitoral melhor. Então, eu trabalho com essa possibilidade, trabalho por essa possibilidade desse entendimento. Eu quero agradecer agora ao professor Juremir aí, eu sei que o senhor tem compromisso, professor, eu quero agradecer essa entrevista aqui, quero daqui de São Paulo mandar um abraço para o senhor, minha solidariedade, dizer que as portas aqui da Ford estão sempre abertas, viu? Obrigado, Plínio, um grande abraço, abraço também, Humberto Costa, fico feliz em ouvi-lo e saber que tem essa posição, porque acho que essa é a posição realista, adequada ao momento em que nós vivemos. Então, parabéns pela posição e tomara que ela seja vitoriosa. Um grande abraço a todos. Grande abraço.